Pro vídeo de hoje eu decidi voltar às origens desse canal, usando algumas figuras desse kit que, apesar de ter muita coisa legal, vai me servir dessa vez com esses 4 senhores. Então bora começar! Eu pensei a base para esse diorama numa placa XPS, principalmente porque eu precisava da firmeza e da possibilidade de entalhar umas partes da espuma para encaixar alguns elementos que eu estava planejando. E também porque eu queria testar fazer textura com o maçarico, que, convenhamos, é bem legal. Só reforço que é preciso ter muito cuidado ao fazer esse tipo de manuseio, não só usando máscara e ventilando o local para não inalar névoa tóxica, mas tomando precauções também para não botar fogo na sua casa. Dito isso, eu consegui a textura que eu queria para um cenário que vai se encaixar no tema de terra arrasada e cobrir toda a espuma com cola PVA e tinta. Minha mãe me deu de presente o antigo pirógrafo dela, que é basicamente uma caneta em alta temperatura usada para gravação em madeira e outros materiais, e que tem as pontas intercambiáveis, o que, além de ser a coisa mais legal do mundo, me serviu também para entalhar o isopor como se fosse manteiga, e assim fazer tanto a parte aberta da pedra do diorama quanto o buraco para o compartimento das pilhas. Eu decidi fazer uma plataforma de palito de picolé, e quem acompanha o canal já sabe que essa parte é sempre tensa, porque minhas construções de madeira nunca dão certo, mas essa deu, e eu fiquei bem feliz. Eu montei o layout que eu queria com alguns canos e outros detalhes, incluindo esse poste de energia que eu improvisei, a plataforma e uma escadinha, e outros detalhes para constituir a história. Apliquei um primer cinza no negócio inteiro e já fiz um pré-sombreamento com tinta em spray branca, porque eu queria pintar quase tudo só com diluições, que eu apliquei mais escuras nas partes rochosas ou verticais do diorama e mais terrosas nas partes mais planas. Eu fiz o esquema de cores bem simples, mas não queria que fosse tudo marrom e bege, então dei um toque de amarelo e verde também. Aliás, como nesse diorama eu queria trazer um elemento meio radioativo, eu decidi colocar também um verde neon em alguns pontos. E pintei com ele também o fundo de 2 pedrinhas transparentes para tentar dar um efeito fosforescente. Nessa história, esse lugar é uma antiga instalação que foi desocupada e isolada depois de um acidente radioativo, então nada mais coerente do que fazer uma espécie de alambrado para compor esse diorama. Usei esse tecido tipo tule de nylon para fazer a grade e colei em pedaços de vareta de fibra de vidro que eu tinha cortado na medida da escala. Eu achei que ia ser um desastre igual as minhas tentativas com estruturas de madeira, mas apesar de não ter ficado a coisa mais linda desse mundo, eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Visualmente fica legal, e como esse tipo de tecido pode ser encontrado em várias medidas de furinhos, pode servir para várias outras escalas também. Dessa vez eu fiz 3 tipos de barril, e como eu nunca mostrei como eu fiz em outros vídeos, fica aqui o registro. Fiz um com 3 tampinhas plásticas, outro com 2 cacarecos colados juntos e uma tira de papel cartão no meio, e outro com um cano de plástico que eu cortei, tapei, lixei e coloquei 2 borrachinhas nas extremidades. Depois foi só colar qualquer coisa que pudesse parecer isso aí no tampo que eu não sei o nome, aplicar um primer e pintar e decorar como quiser. Pro meu caso, que tem pouco compromisso com a realidade para fazer meus dioramas, eles me serviram muito bem. Para esses em específico, eu ainda imprimi umas imagens em escala para servir de rótulo e etiqueta de aviso de elemento radioativo, que eu colei em 2 deles. Aproveitando, também fiz uma placa de sinalização usando um pedaço de latinha de alumínio, a imagem que eu queria, que foi só cortar, colar e voilá. E também fiz um carrinho de mão de papel cartão e palito de fósforo. E para pintar as miniaturas, dessa vez eu contratei um assistente. Mas ela já foi demitida. Então, sozinha,
E eu preparei os personagens de hoje. E antes de contar a história que eu pensei pra eles, já queria agradecer a você que chegou até aqui e aproveitar para pedir seu like se você estiver curtindo o vídeo. Muito obrigada! Agora de volta à história. Como eu disse no começo, hoje a gente volta às origens do canal não só nas miniaturas Forte Apache da Gulliver, mas a essa série de dioramas sobre um Brasil fictício e distópico, de um futuro talvez nem tão distante assim. Nossos 4 personagens de hoje vivem no ano de 2044, em algum lugar na divisa entre Minas Gerais e Goiás. A região está abandonada há 2 anos, devido a um acidente radioativo numa fábrica, mas reza a lenda que ali existe uma jazida mineral valiosíssima, mesmo que agora possivelmente tomada por substâncias tóxicas e pela radiação. Porém, esses senhores não se importam com isso. Depois de tantos desastres climáticos, uma guerra civil e uma possível guerra global borbulhando no horizonte, eles decidiram ir pro tudo ou nada e arriscar a vida em busca desse tesouro. 3 deles chegaram pela manhã no local e o 4º integrante do grupo acabou de chegar, trazendo mais suprimentos e os itens necessários para que eles possam ficar ali por alguns dias. Eles não sabem o que podem encontrar, mas talvez eles estejam mais perto dessa lendária reserva preciosa do que imaginam. Resta saber como eles vão ter que pagar por ela. Trabalhar de novo nessa escala foi bem interessante, e apesar de que ultimamente eu tenho notado minha preferência em trabalhar com escalas menores, é muito bom pintar miniaturas desse tamanho. E eu fiquei bem satisfeita com o resultado final. E antes de eu mostrar o resultado, e enquanto vocês me assistem colocando a luz de LED e dando os últimos toques e retoques, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que chegou por aqui recentemente e se inscreveu. Fico muito honrada com a presença de vocês. Aproveito para lembrar também que em todo vídeo vocês encontram uma listinha de materiais na descrição, juntamente com links de apoio ao canal. E agora, sem mais delongas, vamos conferir como ficou. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.